Veja que o verso 18 começa dizendo assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, nesse primeiro verso aqui de número 18, ele faz uma comparação em estar cheio de vinho, cheio de bebida alcoólica, e estar cheio do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho, não se encham do vinho, não se encham de bebida, porque na bebida há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, a gente pode falar algumas coisas sobre essa afirmação quando Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho. A primeira coisa que a gente pode perceber é que Paulo não está condenando o consumo de bebida alcoólica. A gente, como igreja reformada, vocês sabem que a gente tem consciência tranquila no consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica não é um problema para nós. Pelo contrário, a gente parte da própria sabedoria bíblica que o álcool sempre fez parte do povo de Deus. Ele sempre foi sinal, aliás, de bênção do povo de Deus. O vinho, ele era sinal de fartura, sinal da bênção de Deus sobre um povo. Do cálice que transborda, do vinho que traz alegria. Quantos e quantos textos nós vemos no Antigo e no Novo Testamento de comando de que você deve juntar a sua família, beber vinho e se alegrar na presença do Senhor com os da sua casa. O vinho, então, ele não tem um sinal de pecado, embora nos nossos dias, no contexto evangélico, qualquer consumo alcoólico ele é automaticamente ligado a pecado. Como se o crente... É comum a gente dizer, né? O crente não bebe, o crente come. Quer dizer, o pecado da gula está liberado. Nosso problema é com o consumo alcoólico. Mas veja que quando a gente vai pro texto, mais uma vez, deixando o nosso sentimento de lado, deixando as nossas predileções de lado, a gente vê que o texto bíblico, a sabedoria de Deus, não condena o consumo alcoólico. Veja o que o texto condena: a embriaguez. A embriaguez, sim, é condenada pela Escritura. Não é o consumo alcoólico que é o problema, mas é o consumo exagerado. Esse consumo que tira qualquer moderação. Esse consumo daquele que se embriaga, naquele que começa a ser controlado pelo álcool. Veja que Paulo está usando exatamente esse argumento, de que a gente não deve ser controlado pelo álcool, mas a gente deve ser controlado pelo Espírito. Aquele que está embriagado, ele não controla mais as suas atitudes, ele fala demais, ele fala aquilo que não convém, ele age como não convém. Se você já teve um passado de alcoolismo, ou se você tem pessoas próximas que estão sempre embriagadas, vocês sabem como que é uma experiência completamente desprazerosa, uma experiência terrível, ter alguém embriagado por perto. Aquela pessoa que causa vergonha, aquela pessoa que muitas vezes causa destruição, violência, aquela pessoa que traz dissolução, é o que o texto diz. E dissolução, ele tem exatamente esse sentido de dissolver. O embriagado, ele dissolve, ele traz dissolução, ele traz divisão. Famílias são dissolvidas pela embriaguez. A gente está acostumado a ver e ouvir relatos e mais relatos de famílias que foram dissolvidas por conta do consumo do álcool. De empregos que foram dissolvidos, porque a pessoa estava tão dominada pelo álcool que ele perdeu completamente a sua vida profissional. O dinheiro que é dissolvido pelo consumo exagerado de álcool. Fato é, irmãos, que ninguém quer ficar próximo de um bêbado. Ninguém quer ter um bêbado por perto. Ninguém quer estar próximo de alguém que é embriagado. Por isso Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho. Então veja que aquilo que pode ser uma bênção para o consumo moderado, aquilo que pode ser uma bênção para a igreja, que é o consumo moderado do vinho, esse mesmo vinho pode trazer perigos terríveis se consumido sem moderação. Por isso, beba com moderação não é um argumento que foi trazido agora, recentemente, pelas propagandas de bebidas. Mas o beba com moderação é um argumento e uma sabedoria que parte do próprio conselho bíblico. De que quando a gente vai participar e usufruir das bênçãos que Deus nos dá, especialmente o vinho, a bebida, isso deve ser feito com muito cuidado, com muita moderação, porque é algo ali muito perigoso, que pode trazer muita destruição. E veja qual que é o contraste que Paulo faz aqui.
Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja o contraste. Você não deve beber muito. Você deve beber pouco. Você deve beber com moderação. Quem bebe pouco não peca. Mas quem bebe muito se embriaga e peca. Agora o Espírito Santo é o contrário. O Espírito Santo, há uma ordem que a gente se embriague do Espírito Santo. Veja, não se embriague do vinho, mas se embriague do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Isso é, se no vinho o pecado é beber sem moderação, quando nós vamos falar e tratar sobre o Espírito Santo, o pecado é tê-lo com moderação. Veja que muitas pessoas até querem se encher do Espírito Santo, mas querem se encher com moderação. Eu quero me encher do Espírito Santo na medida em que ele não tome o controle sobre a minha vida. Eu até quero ter o Espírito caminhando comigo. Eu até quero ter um pouco do Espírito Santo comigo. Mas eu não quero tanto de Espírito ao ponto de eu ter que abandonar as minhas paixões. A ponto de eu ter que mudar a minha forma de viver. A ponto de eu ter que me livrar dos meus pecados. Por isso a ordem é clara. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se desse Espírito Santo. Embriague-se desse Espírito Santo. Que da mesma forma como aquele que se embriaga do vinho passa a ser controlado pelo vinho, aquele que se embriaga do Espírito passa a ser controlado pelo Espírito. Aquele que se enche de vinho começa a falar o que não convém. Aquele que se enche do Espírito começa a falar do que convém. Paulo está dando um argumento claro. Encha-se do Espírito Santo.